Eita. Aí, Quase. Rapaz, foi macio aí, Eu fui olhar pra baixo. Eita. viu? Cacetada. Pessoal, a gente vai falar agora, pessoal, sobre produção e comercialização dos produtos das abelhas. No caso, pessoal, das abelhas com ferrão, na apicultura, você tem uma variedade enorme de produtos para você estar trabalhando, né? Seja produção de mel, a mais conhecido, produção de pólen, produção de própolis, produção de cera. Você pode também trabalhar a comercialização e venda de rainhas, você pode trabalhar o extrato de própolis, você pode trabalhar também a questão do Venda de cera. Falei também. Falou, né? Então são vários produtos, pessoal, que vocês podem estar trabalhando para comercialização dos produtos das abelhas, né? Legal! Bem louco! Tem uma renda boa, né? Isso varia bastante do tipo de produto que você vai vender. Tem valores mais agregados, por exemplo, no pólen, por exemplo, no extrato de própolis. Então tudo isso aí facilita na comercialização, no trabalho e na apicultura em si, né? Hoje, até então, com mais de 1 ano e meio de apicultura, eu ainda não trabalhei com nenhum outro produto além do mel, mas futuramente eu quero trabalhar com o pólen e o própolis. Depois a gente trabalha com outros produtos derivados também. E na meliponicultura, Caio, como é que é a comercialização, a venda dos produtos das abelhas? Qual é a vantagem de criar abelha sem ferrão na meliponicultura? Pronto, na meliponicultura existe mais de 300 espécies de abelhas nativas, né? As abelhas nativas sem ferrão. E dessas variedades de abelhas, cada uma tem uma predileção a um produto. Sim. Por exemplo, as meliponas, elas se destacam na produção de mel. Se você quer entrar na produção de mel, eu lhe aconselho as meliponas, né? A urso amarela, aqui para nós, a jandaíra, a tiúba, né? São boas produtoras de mel, né? Já questão de pólen, né? Tem as escapitrigonas, que aqui para nós, uma bem conhecida é a canudo. Sim. Né? Que ela é boa produtora de cera e de pólen, né? Já são mais 2 produtos que você pode trabalhar, Sim. que é a comercialização de cera, de abelhas sem ferrão, e a comercialização de pólen. Só que a meliponicultura é uma atividade que ela vem crescendo agora, né? Ela está ganhando destaque e ainda não tem alguns coletadores como tem da abelha da apis, né? Sim. Da apis tem a centrífuga, que facilita muito a extração de mel. Sim. Já para a meliponicultura, a gente utiliza seringa ou sugador, né? Pode Sim. ser sugador, que vai facilitar, mas não é tão prático como uma centrífuga, né? Sim. Já para a extração de pólen, na apis tem o coletor de pólen no ovado, né? Na entrada. Isso. Já para a meliponicultura ainda não existe, né? Sim. Se você quiser, vai ser um método bem invasivo, claro, né? Com todos os cuidados, né? De usar luva, material de inox, mas ainda não tem essas ferramentas, né? Sim. Outro produto é o extrato de própolis, né? Consumido, e tem algumas abelhas que têm a predileção a fazer o própolis, né? Você pode trabalhar também com extrato de própolis. Sim. Outro produto também que está sendo muito comercializado agora é os enxames, né? Sim. O pessoal está aderindo à criação de abelhas nativas, né? Visando, você que é dono de uma propriedade, de um sítio, você pode adquirir alguns enxames para fazer o papel de polinização na sua área, né? No seu sítio, para aumentar a quantidade de frutas, né? Aumentar a qualidade dos seus frutos, né? Tem uma boa quantidade de gente que está aderindo à criação de abelhas nativas, né? Alguns falam que abelhas nativas estão entrando no mercado de pet. Sim. Né? O pessoal está aderindo às abelhas como pet. Por um lado eu acho bom, porque aumenta, né, a quantidade de abelhas na região, vai entrar mais meliponicultores, mas desde que seja com consciência e tendo os devidos cuidados, né, com as abelhas, respeitando as abelhas. Exatamente. Alguns produtos que eu lembrei agora, mas existem vários produtos, né, mel, cera, o pólen, o extrato de própolis, comercialização em si dos enxames, né.
E como as abelhas nativas, elas produzem menos quantidade, o mel, né, do que as apis, o seu valor agregado é maior, né, nos produtos comercializados das abelhas sem ferrão. Basicamente é isso. E tem até alguns estudos científicos que falam sobre a utilização do mel das abelhas sem ferrão, que são dos melhores que tem. Isso, ele é bem utilizado em receitas gastronômicas, né? Em restaurantes chiques. E o pessoal também fala que tem propriedades medicinais no mel. Bastante. A própria jataí, eu vi uma matéria que a jataí, ela era usada pelos índios para curar a catarata. Isso, bem utilizado o mel da jataí. Aqui para nós é utilizado o mel da abelha mosquito, que a gente aqui conhece como mosquito, mas ela é um tipo de uma plebeia. Se eu não me engano, é a plebeia doriana, é a flavocinta. Eu não estou lembrado ao certo o nome científico dela, mas o nome popular dela aqui é a jati ou a abelhinha mosquito. Os mais velhos utilizam o mel dela no olho quando estão com doença. Muito bacana mesmo. Pessoal, continuando aqui, como eu tinha falado para vocês, nessa questão da comercialização dos produtos, né, existe vários, né, das abelhas com ferrão e das abelhas sem ferrão. Outro ponto bem importante, pessoal, que é as desvantagens, né? A gente falou aqui muitas coisas bonitas, muitas coisas bacanas, né? A gente falou alguns pontos ali negativos, mas a gente vai deixar específico para vocês quais são as desvantagens da meliponicultura e da apicultura. Da apicultura, pessoal, as desvantagens, uma das desvantagens é questão do trabalho, pessoal. Dá muito trabalho. Você trabalhar com roupa que é quente, nesse período agora, aqui no Piauí é muito quente. Você trabalhar com a roupa, um macacão, fumaça no rosto. Tem a questão do peso, né, que você vai carregar melgueiras e melgueiras ali pesada. E aí, às vezes, a maioria das vezes o acesso não é tão bom no seu apiário, mas se você tiver um apiário com acesso fácil, mesmo assim, você levar a melgueira até o carro, até uma carrocinha, o trabalho é um pouco mais difícil. Então tem essa desvantagem do trabalho, que é muito puxado. Outra desvantagem, pessoal, que eu vou falar para vocês, os custos para beneficiamento do mel. Os custos para você comprar hoje uma centrífuga, no mínimo, só a centrífuga, sem botar decantador, sem botar a mesa, você vai gastar ali na faixa de R$ 1.200 até R$ 2.000 numa centrífuga manual. Então, para você ter o beneficiamento do mel ali, outros custos a mais, para você ter embalagem, para você ter outros produtos ali, um rótulo bacana. Então, esses investimentos a mais que você faz acaba se tornando uma desvantagem para quem está começando. Para quem já tem um pouquinho já de tempo, que já tem ali 1 ano, 2 anos ou 3 anos já na apicultura, isso não se torna assim tão dificultoso. Deixa eu ver se eu lembro mais de algum aqui. Desvantagem, deixa eu ver aqui. E se você for alérgico, você não pode mexer. Não, até pode, pô. Tem gente que é alérgico e mexe. Tu é o doido. Tem gente que mexe. Tu sabe que não o cara leva uma ferroada. Tá ligado. Pessoal, outra desvantagem também é a questão do tempo. É muito falado por aí que você não precisa de tempo para mexer com a apicultura. Isso aí é mentira. Ontem mesmo, pessoal, eu estava fazendo uns caixilhos. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês. Desses caixilhos. Eu fui montar os caixilhos, tirar as tampas, né? Fui montar eles, fui fazer essa estrutura de madeira e fui colocar as lâminas de cera, cortar retângulos de lâmina de cera para colocar dentro desses caixilhos para elas produzirem favo e mel. E eu passei praticamente a tarde toda. Então, só para fazer isso, pessoal. Aí você acha que não vai ter... É muito fácil mexer com a apicultura, que você só vai lá a cada 15 dias e 4 horas, mas você tem que colher o mel, centrifugar o mel, você tem que ajeitar os quadros, você tem que colocar arame nos quadros, você tem que colocar cera nos quadros, você tem que transportar todo esse material. Se você for trabalhar com outros produtos, você tem que sempre disponibilizar tempo ali depois do seu trabalho normal ou final de semana. Você tem que se dedicar também, pessoal, porque o tempo a não ser que você não tenha nenhuma outra atividade, então isso vai ser bem melhor para você trabalhar só com apicultura. Mas eu não recomendo você trabalhar só com apicultura para quem está começando. A não ser quando você tiver ali de 3, 5 até 7 anos, aí você pode pensar em trabalhar só com apicultura, mas o tempo
ele exige bastante da gente, viu? Não caia nessa que você não vai precisar de muito tempo, não, que precisa, porque a abelha não faz tudo sozinha, não. Apesar dela ela buscar o alimento, ela busca a água dela, faz a proteção da casa dela, faz tudo ali, mas ela não vai centrifugar o mel para você, ela não vai levar a lâmina de cera para você, ela não vai vender o produto para você, então não caia nessa, pessoal. Caio, qual é as desvantagens, Caio, da meliponicultura? Pronto, pegando aqui um gancho do final aqui da desvantagem do meu amigo, é a questão do tempo também. Na meliponicultura requer também um bom tempo, né? Aconselho também você não entrar de cara, né? Você ir aos poucos. Hoje a meliponicultura para mim é uma atividade de renda extra, não é a principal renda minha, né? Eu não lhe aconselho você largar seu emprego. Vou largar meu emprego que eu ganho pouco, já vou entrar na meliponicultura. Não é assim, né? Até você se estabilizar, você montar o seu plantel, né? Requer um determinado tempo, né? Você vai entrar fazendo isca, ninho isca, você tem que preparar a isca, você tem que ir na mata, né? Você tem que ficar revisando, isso requer muito tempo seu, né? E querendo ou não, se você já entrar também comprando enxames, você vai ter que, se você quiser entrar já em cadeia produtiva, multiplicando os enxames para aumentar seu plantel mais rápido, você vai ter que ficar alimentando com frequência seus enxames, você vai ter que fazer cera. Não é obrigatório, as abelhas elas fazem cera, só que se você fornecer cera para as abelhas, elas vão desenvolver bem mais rápido, né? Querendo ou não, requer tempo, você tem que se dedicar às abelhas, né? Para você ter um retorno mais rápido, né, do seu capital inicial. Outro quesito também é que a gente aqui no estado do Piauí ainda não temos a lei estadual, né? A gente é regido por uma lei federal, né? E a meliponicultura aqui no Piauí, querendo ou não, ela é bastante atrasada. Lá por sul, São Paulo, Rio Grande do Norte já tem a sua lei estadual, né? E a gente criadores aqui do Piauí, espera que venha uma lei, né? Uma legislação estadual que venha para nos ajudar, né? Venha fomentar mais ainda a atividade aqui no Piauí, que cada vez mais vem ganhando espaço, né? Outro quesito também é a comercialização dos seus produtos, né? Tem sim um valor agregado maior, né? Tem meles que custa até R$400 o litro, né? E a gente tem sim que valorizar cada vez mais nossos produtos, né? Que requer muito esforço, né? Para vir um produto de qualidade, a gente tem que valorizar nossos produtos. E algumas pessoas acham caro, né? Porque estão acostumados a comprar o mel da Apis, da italiana, mais em conta. E a gente quem nem é apicultor, de gente que vai ali no mato, tira o mel de qualquer jeito, né? Acha uma abelha no mato, tira o mel ali de qualquer jeito, não lava a mão, vende por um preço mais baixo, né? E o pessoal, quando vão comprar o mel de um apicultor, né, que tem todo um cuidado, todo um investimento para fazer um mel de qualidade, ou um meliponicultor também, que tem o cuidado de deixar seus enxames fortes para vir a florada e colher o mel em maior quantidade, né? Tem o processo trabalhoso que é da colheita, né? E querendo ou não, ainda tem muita gente que não valoriza o nosso trabalho, né? Ainda querem comprar abaixo do preço, né? E essas as grandes vantagens da meliponicultura. Pegando o gancho que o Caio falou, é bem interessante, pessoal, que eu acabei esquecendo para vocês, que é uma das desvantagens também, que é justamente a questão do fomentar, né, a apicultura e a meliponicultura. Hoje em dia, para você conseguir um financiamento no banco, para você conseguir um dinheiro, um empréstimo, alguma coisa voltado para a apicultura, até hoje, pessoal, eu estou com 1 ano e meio de apicultura até hoje e eu correndo atrás. Até hoje eu ainda não consegui. Na meliponicultura também é muito difícil. Muito difícil. Se você não tirar do incentivo do governo. Isso. Porque se você não tirar do seu próprio bolso ali, você com o tempo ali, você está trabalhando no seu trabalho ali normal, na sua atividade normal, e você separar um dinheiro e separando ali aos poucos, todos os meus equipamentos, pessoal, de beneficiamento do mel, eu comprei porque eu consegui um cartão.
com limite alto, mas não consegui com pessoa física. Eu tenho pessoa jurídica também, eu criei meu CNPJ, mas até hoje, pessoal, não consegui nenhum financiamento, nenhuma linha de crédito para apicultura. Então, só isso é um dos pontos mais negativos ainda, porque a maioria das pessoas, assim como eu, não tem dinheiro para começar, não. Eu comecei com 2 caixas, comprei 2 caixas pela internet, tirando do meu salário e da minha esposa, para poder comprar essas 2 caixas. Aí fui comprando as outras coisas com o tempo, e eu acredito que a maioria das pessoas também esteja nessa mesma situação. Se você for no banco hoje, você não consegue financiamento. Você tem que ter um certo tempo de CNPJ, você tem que comprovar ali declaração de imposto de renda, tudo isso aí. Tudo isso aí é com o tempo. No mínimo, ali, você tem que ter 6 a 8 meses ou 1 ano para você conseguir uma linha de crédito. Que aí, pessoal, esse é um dos pontos mais negativos ainda, tanto da apicultura como da meliponicultura, que tudo é questão de dinheiro, pessoal. Tudo é questão de, para você começar, você tem que investir em caixas, você tem que investir, ou seja, adquirindo enxame, materiais, tudo isso aí gera custo. O Caio até adiantou alguns pontos, eu vou falar para vocês também alguns pontos positivos, né? Pontos positivos da apicultura e da meliponicultura. Os pontos positivos, pessoal, é a comercialização dos produtos das abelhas, né? Que isso é uma vantagem com o tempo. Quando você entende a questão da florada, o período certo da safra e da safrinha na sua região, você vai trabalhar em cima daquele período para poder gerar uma produção grande de mel ou de pólen ou de algum outro produto que você vai comercializar. Eu indico vocês começarem sempre com mel, né? Porque é algo que não é tão trabalhoso e é fácil de vender. Isso. Né? Porque se você for trabalhar a questão do pólen, é um pouco mais dificultoso, porque a maioria da população ainda não conhece, né? Os benefícios e as vantagens de tudo, mas tentei trabalhar com a questão do mel. Vocês vendendo, comercializando os produtos das abelhas, principalmente o mel, vocês vão ter uma renda maior. Aqui, o do mel que eu vendo, que eu comercializo, eu estou vendendo a R$40 o quilo, né? O litro eu estou vendendo a 50. Tem regiões que são mais caras, tem regiões que são mais baratas, então vai depender da região de vocês, pessoal. O meu quilo tá 2 vezes maior do que o quilo que as outras pessoas vendem aqui na minha região, só que não são de apicultores, são de pessoas que, como o Caio falou, tiram do meio do mato. Então, o meu mel tem um custo, o mel de outra pessoa tem outro custo. Então, vai depender da sua região e do contexto da sua região. Outros pontos positivos, pessoal, esse trabalho maravilhoso com as abelhas, né? Porque quanto mais abelhas no mundo, mais ela vai ter a polinização, mais alimentos. Isso vai influenciar, se você tiver ali um sítio interior, se você fizer uma plantação ali de qualquer fruta ali, você vai aumentar também a produtividade dessas plantas, dessas frutas. Então isso já é uma vantagem também, não só para você, mas como outras pessoas que estão ali ao redor. E outros pontos positivos, Caio, na meliponicultura? Na meliponicultura tem a grande vantagem que você pode criar no quintal da sua casa, né? Você não precisa se deslocar até o apiário, como é o caso de pessoas que criam apiários a alguns quilômetros de distância, né? Sim. Por conta da questão da distância, né? Outra vantagem também, para mim, é uma atividade muito prazerosa, né? Sim. Como eu falei, eu comecei como hobby, né? Me apaixonei e aumentei a quantidade de caixas e hoje virou um hobby lucrativo, né? É uma atividade que eu faço, que eu gosto de fazer, né? Para mim não é trabalho. Para mim, eu estar aqui no meio das abelhas é muito prazeroso, né? Você não se sente obrigado a fazer tal coisa, sim, né? Exatamente. Você faz porque gosta. E o grande ponto positivo é justamente porque as abelhas fazem um papel muito importante na natureza, né? Se não fossem as abelhas, eu acredito que não existiria vida, pois elas são responsáveis por cerca de 70% da polinização de frutas, né? Sim. Se não fossem as abelhas, 70% das frutas que a gente come não existiriam, né? E já ia influenciar diretamente na questão de animais, né? Sim. Que se alimentam de frutas. Exatamente. E já ia ter um grande impacto. E nós, apicultores e meliponicultores, a gente faz essa função, né, de preservar, conscientizar a população a respeito da importância das abelhas. A gente aumenta a quantidade de abelhas no mundo, né? Outra vantagem também
é a questão de equipamentos, né? Na apicultura você tem que fazer um investimento inicial de decantador, mesa centrífuga, desoperculadora, né? Já o equipamento, né? Os EPIs são tem de custos elevados. Já na meliponicultura você compra um chapéuzinho, né? Mosquiteiro, colheita de mel, você pode fazer com uma seringa ou até um sugadorzinho, tá em torno de R$300, um sugadorzinho dentário, né? Outra vantagem também. Sim. Caio, a gente chegou no último ponto aqui. Qual é o melhor, Caio? Qual é o melhor atividade para se trabalhar? É a apicultura, a meliponicultura? Qual é o que tu vê, assim, no teu ponto de vista, o que é melhor? Pronto, meu amigo. Eu também sou apicultor. eu em 2019 eu comecei com a meliponicultura, né? Logo em seguida eu entrei na apicultura, só que como é um trabalho que requer mais tempo, né? Precisa de um investimento inicial a mais. Por conta disso, né, e outras coisas, eu resolvi abdicar meu tempo mais para a criação de abelhas nativas sem ferrão, né? Como na apicultura eu estava sozinho, não tinha ninguém para me auxiliar, né? Estava muito pesado para mim, né? Botando muito peso, deslocamento, né? E eu deixei um pouco as apis de mão, né? Foquei mais na meliponicultura e as apis hoje eu tenho produção de mel apenas para as minhas abelhas nativas sem ferrão, né? As divisões, quando eu tenho mel das abelhas apis, eu utilizo o mel puro, né? Quando eu não tenho, eu utilizo o xarope, né? Mas para iniciante, eu aconselho usar o mel puro, né? De boa procedência, né? Porque você pode comprar um mel contaminado e acabar prejudicando suas abelhas, né? Porque o xarope é uma proporção de água com açúcar, só que você tem que saber dosar a quantidade certa para cada abelha, senão o xarope pode fermentar e acabar mais prejudicando do que ajudando suas abelhas, né? E para mim hoje, a meliponicultura, nas minhas situações, é melhor do que a apicultura, né? Já consigo tirar uma renda boa, né, com a meliponicultura, né? Eu comercializo alguns produtos dela e cada vez mais está ganhando mais espaço, né? Tem muita gente ainda que não conhece sobre as abelhas nativas sem ferrão, são as próprias abelhas do Brasil, né? Que as apis elas vieram trazidas pelos Portugal, na Europa, e tem muita gente que não conhece a própria biodiversidade do Brasil em si, né? E quando as pessoas começam a descobrir que existe, algumas ficam encantadas, né? E acabam adquirindo alguns enxames ou por hobby, né? Por achar bonito, ou já entra na questão produtiva também, né? Produção de mel. E para mim hoje a meliponicultura é melhor do que a apicultura. Outro fator também, porque aqui na nossa região o mel não é tão valorizado, né? O Hélito, ele consegue, através das suas redes sociais, mostrando a qualidade do seu produto, ele consegue valorizar mais seu produto. Mas não é o caso de da maioria das pessoas daqui, né? A maioria comercializa seu mel mais abaixo do preço, né? É outro fator também que fez eu abdicar das aves e criar as abelhas nativas. Sim, muito bacana. E eu, pessoal, já sou o contrário do Caio. Vou falar para vocês. Eu comecei na meliponicultura, né? Comecei com uma colônia e aí eu comecei a trabalhar com essa colônia. Pedi até ajuda, uma pessoa que já conhecia, entendia ali da meliponicultura, me auxiliou, né? Eu comprei a questão da caixa e tudo. Comecei a trabalhar em cima dela, né? Comecei a alimentar ela para ela se fortalecer, para futuramente fazer uma divisão. E eu vi que o desenvolvimento na meliponicultura é um pouco mais lento quando você tem apenas quando você tem apenas, no mínimo ali, quando você tem pouco enxame. Então o desenvolvimento é bem mais lento, então você acaba demorando um pouco mais para poder, para formar um plantel maior, para você pensar em comercializar os enxames ou comercializar os produtos das abelhas, né? Então eu comecei na meliponicultura, vi que elas demoravam um pouco, vi que elas produziam um pouco mel também, e aí eu acabei
vendo alguns vídeos sobre as abelhas com ferrão, das apis, e aí eu comecei a ver e me interessar, e isso foi criando esse meu interesse. Eu comecei na apicultura, passei meses e meses trabalhando, gastando, investindo, mas foi algo que eu comecei a me identificar, comecei a gostar na apicultura e comecei a trabalhar apenas na apicultura e deixei a meliponicultura, né? Eu acabei vendendo um enxame para esse mesmo meliponicultor que me auxiliou no começo e deixei de lado a meliponicultura por conta justamente disso, pessoal. Existe um desenvolvimento um pouco mais lento na meliponicultura para você aumentar a quantidade de enxames, né? Seja a não ser que você tenha muitas caixas que você espalhe tudo, mas na meliponicultura você acaba demorando um pouco mais para ter essa quantidade de enxame. Na apicultura não, eu fiz vários e vários resgates, né? Adquiri vários e vários enxames ao longo de poucos meses ali, peguei enxame em caixa isca, comecei a aumentar meu plantel também, e com o tempo já tive ali 5, 7, né, 10, eu cheguei a 16. Eu coloquei 6 enxames em caixa de papelão, porque eu não tinha mais caixa e não tinha também condições de ficar comprando cada vez mais caixa. Deixei essas 6 em caixa de papelão, depois eu emprestei essas 6 para um amigo meu que começou também na apicultura, né, para ele colocar nas caixas padrão mesmo. Então eu vi que o tempo é um pouco mais demorado, né? A produtividade de mel é bem superior, 10, 20, 100 vezes maior do que na meliponicultura, e isso me atraiu mais. Tem a questão da adrenalina, da questão da ferroada, daquele medo que gera dentro de você, que você acaba isso instigando mais ainda essa vontade, esse prazer, de certa forma, de trabalhar na apicultura. Por isso que eu vi, pessoal, que na apicultura eu achei melhor. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal, que é o último ponto, né, que a gente vai falar, que a gente acabou aqui brincando, né, que a gente acha melhor, e aí eu acho melhor, mas na verdade não existe a melhor atividade, não existe, né, cara? As duas têm um papel muito importante. Exatamente. Na natureza, fazem polinização e vai de cada pessoa, né? Você vai ver qual é o seu objetivo, né? Se você possui uma propriedade, ou se você tem algum conhecido com propriedade, você pode entrar na apicultura, né? Se você não tem nenhum conhecido, né, com terreno, você quer começar a criar abelha, você pode entrar na meliponicultura com alguns enxames, né, até no seu quintal. Sim, sim. Esse é nos benefícios maiores, você estar em casa e ter as suas abelhas ali do seu lado, para você estar cuidando, para você estar ali se aproximando mais da natureza, né? Entendendo mais sobre as abelhas. Então, pessoal, não existe a melhor. O importante é vocês criarem. Comecem a criar abelha, pessoal. Seja apicultura, seja na meliponicultura. Importante é vocês estarem incentivando e fomentando, de certa forma, essas duas culturas, que isso só beneficia todos nós, né? Como as abelhas em si, que é o principal. Então, não existe um melhor e nem um pior, nem nada do tipo. Então vai do interesse, né, de vocês, da afinidade de vocês de se identificar naquela atividade, na apicultura ou na meliponicultura, porque o Caio se identificou, ele trabalhou com as duas, mas ele se identifica mais com a meliponicultura. Eu trabalhei com as duas, eu me identifiquei mais na apicultura, né? Então vai de cada um. O mais importante é vocês estarem no meio, participarem e entrarem tanto na apicultura ou na meliponicultura. Pessoal, é isso. Já sabe, pessoal, se inscreve no nosso canal, deixa o gostei. Eu vou deixar minha rede social aqui, eu vou deixar aqui, pessoal, o Instagram da gente, nossa página oficial, @gold_melbr, e vou deixar a rede social aqui do Caio também. Se vocês quiserem aprender mais sobre a meliponicultura, sobre a criação de abelhas nativas sem ferrão, dicas, manejo, você pode seguir lá na página no Instagram, meliponário_amorim. Lá eu vou estar postando sempre que possível dicas, né, manejos, né. E é isso aí, galera. Se inscreva, curta o canal, compartilhe. É isso aí, pessoal. Depois vem muito mais vídeo novo aí pra vocês. A gente vai... Aqui, como vocês puderam ver, a gente só falou resumidamente, porque se a gente for falar
tópico por tópico mais aprofundado. Então a gente vai fazer um vídeo para cada tópico desse aqui, de caixa isca, tanto caixa isca das abelhas com ferrão, tanto das abelhas sem ferrão. Então a gente vai trabalhar. Comente aí qual os principais tópicos que vocês gostaram, para a gente trazer um vídeo mais resumido de cada tópico, né? Porque a gente falou só por alto, né? Que é um mundo mágico, né? Um mundo que a gente começa a conversar e vai aparecendo ideias, né? E é isso, pessoal. Deixa aí seu comentário, o que vocês acharam, sua crítica, seu elogio. O que vocês acharam aí? Alguma sugestão de vídeo? Se tá bacana? Como eu falei para vocês em alguns outros vídeos, pessoal, a gente tá começando, a gente não sabe de tudo, a gente tá aprendendo também com vocês. E aqui a gente não é nenhum metido a saber tudo aqui, não. A gente tá aprendendo. Aqui eu tô falando o meu ponto de vista, daquilo que eu já presenciei, daquilo que eu vivi. E dentro da nossa região aqui, dentro né? da nossa região. Piauí. Isso. E o Caio tá falando o que ele presenciou, o que ele viveu, o que ele sabe, né? Aqui a gente não quer ser melhor do que o outro, nem melhor do que ninguém. A gente tá falando só a nossa opinião. E é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu, é nóis. Falou. Valeu, galera. Mas a minha é melhor. A minha é melhor. Não. Negócio de abelha sem ferrão. Negócio de ferrão. Acaba pegando picada aqui na frente das abelhas aqui. Não tem ferrão nem nada. Isso aqui não produz nada, não. Isso aqui é ruim demais. Produz, rapaz. Aqui é R$400 o litro. Rapaz, isso não dá certo, não. A minha é melhor. Não dá certo, não. Tchau, apicultura. Valeu.